Pessoal, começou o nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. Olha, começou o programa e o programa vem com a professora de francês e inglês, professora Ana Paula. Está aqui no Na Laje, falar um pouquinho sobre a língua francesa e também a língua inglesa. Antes de chamar a professora e apresentar a professora, eu preciso, pessoal, acordar o Raí, que ele está dormindo atrás das câmeras. Eu preciso soltar o foguete, rodar a vinheta, que o programa já está no ar e vai começar. Produção, roda a vinheta que o foguete vai passar. Olha que o foguete está dando até ré já, hein? Professora, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Está aqui dividindo com a gente, né, um pouquinho da sua sabedoria na linguagem francesa e também na inglesa. Gratidão sempre. O Na Laje tá sofisticado, hein? Tá chique. Produção mudou o cenário por conta da chuva, não por conta da chiqueza do francês ou do inglês e da professora, mas sim por conta do mau tempo. Professora, obrigado mais uma vez. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Traduzindo? Muito obrigada a você. Muito obrigado a você. Professora, como você se apaixonou pelo francês? Na realidade, eu morei 20 anos lá. Então, quando eu cheguei na França, eu comecei a aprender o francês, porque quando eu cheguei pela primeira vez eu não falava nada, nenhuma palavra, nem oi, nem nada. Então, foi aos poucos eu comecei a aprender o idioma, não é imersão, porque quando você mora em um lugar, você tem que aprender, você tem que se alimentar, você tem que trabalhar. Mas eu comecei realmente a ter um contato mais profundo com o idioma quando eu comecei a ler uma BD. BD é bande dessinée, que significa HQ, né? Um quadrinhos que chama Tintin e Milou, aqui no Brasil, não sei se alguém conhece, mas é muito conhecido e em francês se chama Tintin et Milou. Então, como é um quadrinho, você tem as bolhas, né, que tem os textos e tal, então aquilo lá facilitou muito. Inclusive, a tatuagem que eu tenho na perna é a capa de um... bom, ela tá meio velhinha, essa tatuagem, né, mas aqui tem esse dragão... Para entender. Que é a capa de um dos livros do Tintin e Milou. Então foi assim que eu comecei a me apaixonar pelo idioma. Então o Tintin e Milou é o antigo gibi, né? Aquele gibi tradicional que nós temos aqui. Agora as crianças automaticamente está tudo na internet, né? Sim. Então aquele gibi que era de folhas, né? É parecido com o gibi ou não? É mais ou menos, porque a França tem uma cultura do HQ. Então você tem HQ em vários temas. No caso, esse Tintin e Milou não é nem francês, ele é belga. Foi criado pelo Hervé ou Hergé. Desculpa, esqueci o nome exato. Mas ele foi criado na Bélgica por esse autor belga. Então tem uma série de livros, porque o Tintin é um repórter, um jovem repórter, então tem as aventuras dele e tem o cachorrinho Milou. Caramba! Né? Então, e HQ, como são quadrinhos, então você tem, no caso de Tintin e Milou, que são histórias de aventura, se enquadraria num tipo de leitura infanto-juvenil, mas você tem HQs também para adultos, de vários temas, enfim. A professora teve que se virar nos 30 lá para poder falar a língua do francês. Mas agora já virou professora, já está dando até aula, dá aula aí há muito tempo, então parabéns, professora. Conta como foi a tua vida lá na França, assim. Ao chegar na França, uma brasileira, né? Brasileira de raiz, chegou lá na França, como é que foi aquele primeiro impacto quando chegou na França? Alimentação, o que foi o primeiro impacto, assim, para se adaptar? O primeiro impacto, engraçado você falar de alimentação, porque uma coisa que me incomodou muito na França a princípio é que eles colocam aquela pimentinha, pimenta do reino? Não é pimenta do reino. Pimenta do reino, pimenta calabresa, né? Que é aquela vermelhinha. Aquela em pó, pretinha, aquela em pó.
Eu acho que... É a pimenta do reino. É pimenta do reino. Eles colocam aquilo em tudo. E aquilo, eu não gosto daquilo. Então foi a primeira dificuldade. Mas com o tempo eu fui me adaptando. Por exemplo, foi lá que eu aprendi a consumir queijos. Que é uma coisa também que, ai, gente... É uma das melhores coisas na França, são os queijos. São maravilhosos. Então, eu aprendi a consumir queijos e fui aprendendo também a consumir outros alimentos. Então, a gastronomia francesa, a riqueza de produtos, e eles são exigentes com a alimentação. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito na França. Beber vinho, nem precisa queijinho falar. e um vinho, né? Ai, que delícia. Um bom delícia. vinho e um queijo, né? Sim. É isso aí, E bacana. vinho é barato lá, viu? Quer dizer, tem vinhos caros, obviamente. Mas assim, tem vinhos de marcas, tem francesas, tem os argentinos, né? Tem até mesmo os espanhóis, tem bastante vinhos que não são caríssimos, mas são gostosos, né? Sim. Eu gosto muito do argentino, acho que é o argentino, DV Catena. Eu gosto muito do DV Catena, muito gostoso. Sim. Eu e minha esposa, a gente consome bastante, gosta muito do DV Catena. Graças a Deus, quando a gente tem a oportunidade de comer um queijinho também. É perfeito, né? É bacana. Professora, todo francês é chique mesmo ou é mito? É mito, lógico. Lógico. Inclusive, voltando à pergunta anterior, quando eu cheguei na França, isso foi uma grande decepção. Agora, a gente tem que levar em consideração que eu cheguei na França em janeiro de 1996. Era uma época que a gente não tinha internet, tudo era mato. Sim. Então, eu tinha uma outra imagem, porque quando eu morava no Brasil, quando eu era adolescente, todo o dinheirinho assim que eu ganhava da minha mãe, alguma coisa assim, eu comprava revistas importadas, eu gostava muito de fotografia, de arte. Então, eu achava, na minha ilusão, que eu ia chegar lá, todo mundo andava na rua de alta costura. E, na realidade, foi uma grande decepção, porque você chega lá, as pessoas elas andam vestidas normalmente. Então, a gente faz muita ideia, né? Ainda mais naquela imaginação, época. Né? É uma coisa da imaginação, a gente tem essa imaginação. Então, quando eu cheguei lá, eu vi a realidade, que nem tudo é como a gente imagina. E tudo era aquela chiqueza que a gente imaginava, né? Quer dizer, tem, lógico, você tem lugares fantásticos. Então, a gente tem que ver que, assim, não é que está no meio da rua, você tem a vida popular, você tem a vida Sim. de todo dia, das pessoas trabalham. O dia a dia, né? O dia a dia, mas você tem, obviamente, lugares em Paris que são maravilhosos. A gente não pode descartar o fato de que Paris é realmente a cidade-luz. Então, você tem bairros de alto padrão, você tem os hotéis que eles chamam de palace. Les palaces são 5 estrelas de alto luxo. Então, são assim, coisas de príncipes que vão lá se hospedar, sabe? É um luxo, é uma arte, tudo tem uma história, tudo arquitetura, é tudo muito bem pensado e tudo conta uma história. Sabe? Então, eu acho que isso que também que me fez gostar, me apaixonar pela França e pela língua francesa. Os franceses, eles gostam muito, eles têm muito apreço pela história deles e pela a cultura. Né? Bacana. Bacana demais. Professora, para saber francês, tem que fazer aquele famoso biquinho, merci beaucoup, ou não? Oui. 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 Sim. Sim. Ó, já aprendi, já, pessoal. Oui. Oui é sim. É sim. Oui é sim. O biquinho, na realidade, vai além do biquinho, porque a língua francesa ela tem uma fonética que é diferente do português. Então, por exemplo, você tem a letra U. Nossa vogal U, em francês é U. Então, você tem efetivamente o biquinho, Esse você movimento, né? Tem esse movimento dos lábios, mas também você tem todo um conjunto de coisas que estão acontecendo dentro da boca. Então, quando você fala, presta atenção, mesmo falando português, que a sua língua mexe, tem toda uma atividade acontecendo dentro da sua boca, que é esse conjunto de coisas que acontecem dentro da sua boca que vão fazer com que o som saia de uma forma ou de outra. Então, é importante, quando eu estou dando aulas, por exemplo, quando eu estou ensinando a pronúncia do francês, que eu estou ensinando as vogais principalmente, e certos conjuntos de vogais que
tem um som diferenciado, que não existe no francês, eu sempre explico para os alunos o que acontece dentro da nossa boca. Então, essa pronúncia ela vai além do biquinho. Então, por exemplo, a letra U. Vamos ver, Lincoln, se você consegue pronunciar a letra U. Oui. U. Oui. U. É U ou I? Isso aí? Não, a gente está falando da letra U. Da letra U. Que se pronuncia U. U. Isso, parfait. U. U. I. Aí o que você... E pra gente dá uma tonalidade do I, né? Ui. Quase, Ui. quase. Né? Ela não tem o U, a gente chama U, né? U. Isso. Aí o U em francês é Ui. U. Ui. Porque é como se a letra U e a letra I tivessem tido um filhinho. Caramba. É como se fosse uma mistura dos dois. Então, você tem que prestar atenção. Quando você está falando, né, você vai falar a letra U. O que acontece com a sua língua? A língua, aqui, a ponta da língua, ela toca nos dentes de baixo, né? Aí você dá um soprinho. U. 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 Isso. São bem engraçadas as aulas de pronúncia, porque... E é tudo uma técnica, né, Sim. professor? Não é só apenas... O professor explicou aqui que não é só apenas um biquinho, e sim uma técnica também da língua, né, para poder a pronúncia sair corretamente. Por exemplo, U, então já aprendi o U. Lincoln, olha, já começamos, né? Já começamos a aprender francês e eu acho que você tem boas chances de aprender bem, de ter uma pronúncia Que isso, perfeita. senhora. Bacana demais. Professora, fala palavras de origem francesa, né? Origem francesa que se aportuguesou. Quais são os aí? Tem algumas? Olha, por exemplo, temos a palavra soutien. Então, soutien em francês, soutien. Le soutien, é quando você soutien. Como que diz isso em português? Isso é uma coisa que acontece direto comigo, gente. Como eu morei muitos anos na França, eu esqueço as palavras Soutien. em português. Isso. Mas, em francês, soutien significa suporte, lembrei. Suporte. A tradução literal de soutien é suporte. Suporte. Isso. Então, só que se você quiser dizer soutien, nosso sutiã em português, você diz soutien-gorge. Soutien-gorge, que traduzindo literalmente seria um suporte de garganta. Tem outras palavras aportuguesadas ou não? Não, mas não, tem um monte, nossa, tem, né, o que chamamos de galicismos. Então são várias palavras. Você tem abajour, maquillage. Também tem as palavras que nem são aportuguesadas, elas viraram um termo internacional, tipo prêt-à-porter. Prêt-à-porter, que principalmente no universo da moda, você tem muitos termos franceses, né? Então, prêt-à-porter, que é o pronto para vestir, que é a roupa do dia a dia, e isso no mundo inteiro, no universo da moda, as pessoas usam. Então, a língua francesa ela é muito presente em tudo que é moda e estética. Maquillage. Le maquillage é francês e a gente usa, né, no português. E as palavras francesas parecem uma cantoria, né, para os nossos ouvidos, né? Tem um assobio, tem o bico, tem também uma técnica da língua. É muito enriquecedor, né? Sim. A gente vê o universo que nós temos, diversas línguas, né? E o francês tem essa particularidade. Sim. Muito bacana. Professora, fala do teu canal, Cadê Minha Baguete? Como é que surgiu esse nome, Cadê Minha Baguete? Por que fala da baguete? O que é a baguete? Cadê Minha Baguete? Pessoal, quem quiser seguir a professora Ana Paula, tanto no YouTube, no Instagram e no TikTok, tá lá, Cadê Minha Baguete, com diversos ensinamentos, principalmente para a linguagem francesa. Por que Cadê Minha Baguete? Dá a entender que alguém levou tua baguete. Alguém roubou minha baguete? Gente, cadê? Ela é uma baguete. É que assim, a baguete francesa ela me faz muita falta, porque é algo que eu consumia direto e ela é muito crocante, muito gostosa, com queijinho.
Enfim, e lá, por exemplo, na França, né, na hora do almoço, às vezes as pessoas na correria elas comem um sanduíche de baguete também muito bom. Então eu estava sentindo muita falta disso, muitas saudades da baguete. E também porque eu estava procurando algo que se destacasse, porque você vai procurar nas redes sempre francês com fulana. Então eu queria uma coisa diferente que tivesse mais impacto. Chamasse mais atenção. Chamasse mais atenção. E chamou. Chamou, que Poxa, bom. Cadê minha baguete? Peraí. O que a professora está falando com essa introdução de Cadê minha baguete? Será que roubaram a baguete dela? Roubaram a baguete. Aí você dá um Google, você acha site de padaria, de receita de pão. E lá tem tudo isso lá no canal, tanto do YouTube, TikTok, Instagram. E olha que ela gosta muito de TikTok. Ela tem um alcance, a gente estava falando nos bastidores aqui, que o TikTok, o alcance orgânico, ela falou que é muito rápido. Sim. Muito rápido. Então ela tem também no TikTok, o YouTube, o Instagram. O Facebook está lá meio que adormecido, mas ela também tem lá Cadê minha baguete? Professora, como é que se diz os nomes dos perfumes francês? A mulherada gosta de perfume francês. E olha que está entrando no Brasil aqueles perfumes, como é que fala? Asiáticos, né? Os perfumes lá da origem da Ásia, né? Os franceses têm aquele cheiro robusto, né? Que a mulherada gosta e gosta muito. Fala um pouquinho sobre isso e a gente sabe que tem outro nicho de perfumes que está invadindo o nosso país, mas o francês sempre na frente. Nossa, Lincoln, você me deu uma ideia maravilhosa de vídeo, viu? Olha, vou fazer pro meu canal no YouTube. Vai tem vídeo novo, hein? Vai ter vídeo novo. Vai. Perfumes? Falar, por exemplo, né? Perfume é uma coisa muito interessante. Você sabe que na França tem uma cidade no sul da França que se chama Grasse. E nessa cidade é onde eles cultivam as flores que são utilizadas para fazer os perfumes, né? Fazer a essência, né? Fazer as essências. Fazer essências. Então, por exemplo, un maître parfumeur seria um mestre perfumador, não sei, uma pessoa que trabalha com o nariz, tá? Isso é uma profissão mesmo, são pessoas que trabalham nessa indústria dos cosméticos, que trabalham com perfumes, com essências, né? Então isso é uma profissão, inclusive, de difícil acesso, né? Porque a pessoa tem que entender muito de odores em geral. Tem que entender bastante. Sim. Então tem a maioria das flores, elas são cultivadas em Grasse. Grasse é conhecida, é uma cidade belíssima no sul da França, que é muito conhecida justamente pelos aromas, pelas essências e para fabricação dos perfumes, né? Professora trouxe aqui, falamos de nomes de cidades que cultivam as flores que dá origem à essência dos perfumes. E os nomes, professora? Tudo depende da marca. Você tem as grandes marcas de haute couture, de alta costura francesas, que têm os seus perfumes icônicos. Então você tem Christian Dior, que é a marca Dior, no caso, que tem o J'adore, que tem o Miss Dior, que são perfumes muito conhecidos. Você tem Chanel. Chanel, gente, Chanel número 5, que é conhecido no mundo inteiro, que em francês se pronuncia Chanel numéro 5. Né? Tudo é uma poesia. Lincoln, qual o seu perfume preferido? Eu uso muito do dia a dia o meu, assim, da Boticário até o Portinari. Eu utilizo ele pro dia a dia, né? Pro dia a dia. E agora eu estou utilizando de um outro perfume, não é nem francês, ele é da Ásia, né? Então, estou ainda sabendo se eu vou utilizar ele nas grandes eventos, né? Mas a gente sempre está utilizando aí. Eu gosto de perfume. Sim, quem não gosta, né? Muito bom. E tem que ter um perfume, né, Tem. Tem perfume que eu estava até conversando com um rapaz que ele tem um entendimento, né? Ele tem uma loja de perfumes e ele fala sobre como chegar na pessoa e tá com aquele perfume que chama a atenção, né? Que você automaticamente cumprimenta homens, mulheres, abraçando, né? Então automaticamente o seu cheiro
Sim. Se conecta, né? Então, Sim, e sabe que você também associa muito, o cérebro da gente associa muito essa coisa dos perfumes, né? Então, eu posso te contar uma historinha bem rápida? deve. Há muitos anos atrás eu fui para Las Vegas, eu fiquei 2 semanas em Las Vegas, muito tempo, com uma amiga. E na época eu tinha comprado um perfume da marca Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent foi um grande costureiro francês e tal, então obviamente, né, a marca tem os seus perfumes e eles tinham lançado, tem um perfume da Yves Saint Laurent que é o Poison. É um perfume muito forte, extremamente forte. Só que naquela época eles lançaram uma versão light, uma versão de verão, sabe? Então eles amenizaram o perfume para você poder usar no calor. Nossa, que perfume maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E era edição limitada, sabe? Ei. Tipo, eu comprei 2 perfumes na época. E era edição limitada, tipo, acabou, acabou. E eu fui para Las Vegas, eu tinha comprado o perfume, fui para Las Vegas e usei o mesmo perfume. Então, quando eu sinto que eu ainda tenho, eu guardei, ele já não presta mais, não Sim, fica. já. A essência já. Às vezes eu uso ele no meu lençol, que ainda dá pra, funciona um pouco, mas aí na hora eu, tô em Las Vegas. É impressionante isso, né? Como o cérebro da gente funciona. Caramba, que Memória bacana. afetiva, né? Que bacana, que bacana. Professora, como é a aula de francês? Como é que é introduzir uma aula de francês para os alunos? Bom, a aula de francês tudo depende do que você quer, né? Então, no meu caso, eu sempre faço uma entrevista com um aluno, com a pessoa que está querendo aprender francês, para saber qual é o objetivo dela. Porque a gente não tem, às vezes, as mesmas ambições, né? Pode ser que você esteja indo viajar para turismo, né? Então, você vai passear. Então, você não tem necessidade de aprender o francês a fundo. Você quer aprender a se comunicar em situações, no restaurante, no hotel, mas então você às vezes não precisa ficar anos estudando. Agora, pode ser que você queira, você tenha o projeto daqui a alguns anos de fazer um mestrado, um doutorado, né? Fazer algum estudo acadêmico, que você vai precisar de um conhecimento profundo do idioma para você poder escrever suas teses, os seus doutorados. Aí você tem que aprender realmente corretamente o idioma, ou mesmo se você está indo para trabalhar, seja qual for o tipo de emprego, né? Às vezes acontece uma oportunidade, a pessoa vai. É importante você chegar lá podendo se comunicar com coisas do dia a dia, não só comida, mas assim para você alugar um quarto, para você não se perder na rua. Então, enfim, existem várias razões para que as pessoas queiram aprender o idioma, não só o francês, como o inglês e por aí vai. Então, eu sempre adapto as minhas aulas à necessidade do aluno. Bacana demais. Para um brasileiro ou uma pessoa não pagar mico na França. Qual é a dica? Para não pagar... Olha, usem sempre o s'il vous plaît. Ó, uma aulinha aqui, hein, Lincoln? Para você, mais uma. Você já aprendeu o U, agora... U. Olha aí. Ô, Link, vamos fazer umas aulinhas aí, Vamos gente. tentar, vamos tentar. Vamos tentar? Ai, caramba, bacana demais. Como que uma pessoa... Qual o conselho para não pagar um mico? Usar sempre o s'il vous plaît. Os franceses, como é que diz? Eles são muito apegados a fórmulas de politesse. La politesse, fórmulas de educação, fórmulas de... Tem um outro termo para isso também. Então, é muito importante você dizer por favor, dizer obrigado, esse tipo de coisa, né? O básico, né? O básico. Mas, assim, realmente eles levam muito isso a sério. Esse tipo de coisa. Então é sempre importante, quando você estiver indo viajar, aprender essas palavrinhas básicas de oi, bom dia, por favor, muito obrigado, enfim, esse tipo de coisa. E sobre as IAs, né? As IAs vão acabar com os professores da linguagem francesa, inglesa? Como é que a senhora vê isso sobre as IAs? Eu acho que daqui uns 50 anos pode ser. Muito modesta, professora. Bacana, bacana. Daqui uns 50 anos. Porque, gente, tá longe ainda, né? E tipo assim, você vai ter a confiança 100% de que a IA não está inventando coisas, porque, né, a IA inventa coisas, sabe? Eu já fiz o teste. Já fez o teste? Já fiz o teste várias vezes.
E assim, as pessoas me perguntam, né? E então eu já fiz o teste e às vezes a IA inventa palavras. Sabe? Tipo assim, às vezes eu quero falar. Palavras que nem existem. Palavras que não existem ou confunde com o inglês. Esses dias mesmo, eu tava procurando, nem lembro agora, é uma coisa de vocabulário para fazer um vídeo pro TikTok. Eu tava sem ideia. Aí eu falei, vou ver na IA, se a IA me dá umas ideias. E a IA começou a inventar umas coisas. Ainda briguei com ela, né? Discutiu com a IA. Discuti com a IA. Falar assim, a mulher não pode, hein? Presta atenção. Vai estar ensinando errado pro pessoal, né? Ensina errado. E também outra coisa, gente, tem que levar em consideração que para você aprender o idioma sozinho, você tem que ter uma outra disciplina, mas uma disciplina mesmo de ninja, sabe? Você vai ter essa disciplina? A IA vai te dar essa disciplina para você estudar sozinho em casa com IA? E a IA vai te dar a técnica sobre a língua e o biquinho, né? Como fazer a pronúncia correta, né? É muito... A IA vai tem uma mostrar particularidade a língua, muito... Não vai. É. E a professora vai parar corrigindo. Oui. Professora, agradecer mais uma vez aqui a sua participação no nosso programa Na Laje. Deixo aqui as considerações finais, porque a senhora está aberto as câmeras aí para a senhora falar um pouquinho. Considerações finais. Bom, gente, me sigam. Isso. Bien sûr, obviamente. Então, gente, eu tenho um canal no YouTube que se chama Academia Baguete. Então, como eu disse, né, tem traduções de músicas, tem aulas de francês, tem uma playlist lá com aulas básicas de francês explicando, né, coisas básicas do francês. E agora, muitos projetos para 2025 de histórias, fofocas, etc. Então, me procura lá, Academia Baguete no YouTube e no TikTok, são as redes onde eu estou mais ativa. TikTok eu estou publicando todo dia, eu tô tiktokeira, sabe? Então vai lá me ver. O Instagram, você também pode me seguir lá no Instagram. E é isso, são as redes onde eu estou mais ativa. E se você quiser entrar em contato comigo, pode utilizar qualquer rede, me envia uma mensagem e a gente pode conversar e eu posso ajudar você e te guiar na aprendizagem. Bacana, professora. Pessoal, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Merci beaucoup. Mandar aqui um abraço para as pessoas e um beijo para as pessoas que seguem o nosso programa. Alô, Giba! Grande Giba! Você que está aí sempre seguindo a gente, um beijo no teu coração, paizão. Giba, um forte abraço. Dona Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso. Alô, Lito e Elaine. Lito e Elaine, lá do Morro do Pacheco. Casalzinho top, casal top, que trabalha muito para que o desenvolvimento e a zeladoria do Morro do Pacheco chegue de qualidade. Parabéns ao casal aí, top demais. Elaine e Lito. Lito e Elaine é um bate-bola, é que nem Pelé e Coutinho, sempre tá ali cobrando a gente nos bastidores, ali na Câmara Municipal de Santos. Também deixar aqui um abraço, o pessoal lá do Anexo 1, tá aí assistindo a gente, né? O pessoal do Anexo 1 não perde um programa. Forte abraço. Alô, paizão! Tamo junto, fique com Deus e até a próxima. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis, com a professora de francês e inglês, Ana Paula. Obrigadão. Je vous en prie, monsieur. É isso, pessoal.